uma ajuda sua, né, que você falasse um pouco sobre isso. Primeiramente, como que fica? Né? A gente fez, final do ano, um período de transição, nós temos uma parada, uma descansada, que é o que geralmente acontece todo ano. A gente entra num período de base, inicia as competições, né, porque iniciou as competições. Então, vários atletas já foram preparados para aquele início de competição. Já teve Araxá, né? Já teve, talvez, a principal prova do cross-country este ano. Então, assim, já teve algumas provas. Aí, para-se tudo e a gente tem uma previsão para agosto. Então, vão mais ou menos aí 5 meses, 4, 5 meses sem competição, desde quando parou as competições até quando que vai voltar as competições. E hoje, como que o atleta ele deve proceder? É o momento de só dar manutenção, é o momento de dar estímulo. Vamos falar primeiro para quem pode, né? Para quem pode fazer. Aí é com você. Considerando que, sim, desconsiderando as pessoas que ainda não podem, a gente vai falar um pouquinho delas mais para frente, essa questão das provas é bem complicado, assim, até não tem uma resposta simples, porque assim, foram 5 meses, mas a gente não sabia que ia demorar 5 meses, né? Tipo, a gente, quando falou que ia ter, que ia interromper as provas, a expectativa era que fosse daquele tempo, né, 2 meses. A minha expectativa, e era o que estava aparentemente acontecendo no mundo. Aí atrasou mais um mês, então completaria, voltaria em julho, né? Aí completaria os 3 meses e agora passou para agosto. Né? Até não foi essa decisão da CBC, ela, até no dia que a gente fez a outra live, ela já tinha saído. Então, eu comentei rapidamente, mas não falei a fundo. E foi baseado numa decisão que teve do governo, né, que voltariam os shows e eventos esportivos também a partir de agosto. E ainda é uma previsão, talvez. Acredito que essa previsão agora vai se cumprir, mas ainda não dá para ponderar 100%. Porém, acho que vale a pena a gente acreditar que vai voltar nessas datas. Então, para quem busca as principais provas nacionais, pode treinar normalmente, eu recomendei que a gente voltasse para o início da base, trabalhasse mais volume agora por esse primeiro mês, para depois iniciar os treinos específicos, já que eu acredito que as principais provas ainda não vão ocorrer já na primeira semana de agosto. Provavelmente vai demorar umas 2, 3, talvez 4 semanas para que aconteça brasileiro. Ainda não tem previsão ainda de campeonato brasileiro. Eu ouvi dizer até, não posso falar que é definido também, mas não, eles na verdade, uma das informações que a Confederação Brasileira passou é que um dos campeonatos brasileiros de estrada, se não me engano, se era Master agora, iria ser, inclusive, cancelado esse ano, não teria esse ano. Eu acho provável, provavelmente eles vão adiar só. Mas, para quem vai seguir esse calendário natural, a gente voltaria com as provas no mês que vem, a gente teria 2 meses um mês e meio, na verdade, de treinamentos específicos, focando essas provas. Provavelmente o brasileiro vai acontecer final de agosto ou no mês seguinte, e a gente teria como ter uma ideia boa. Para quem tem dificuldade, algumas cidades, principalmente as capitais, então, que é mais complicado de sair para treinar, que tem dificuldade, às vezes, mesmo cidades que não estão fechadas, mas que envolvem um risco maior, né, já que às vezes a pessoa mora no centro, tem que passar por lugares mais complicados para treinar, tem o risco de treinar sozinho e o risco de treinar em grupo em função de contaminação, coisa e tal. É um pouco mais complicado de organizar, porque você falar para um cara que vai fazer treino indoor e que você vai aumentar o volume do treino indoor, não é todo mundo que consegue. Então, essa capacidade de treinar indoor, ela é variável, né? Existem ciclistas que treinam muito bem indoor. Tem até 2 ciclistas do Nordeste que orientam que eles praticamente treinam a semana inteira indoor e só treinam outdoor
nos finais de semana. E a qualidade dos treinos deles são excelente. Tipo, fisicamente eles não estão perdendo nada. Tem um prejuízo do ponto de vista técnico, né? Já que você não tem o balanço da bike, muda um pouquinho a mecânica, é um prejuízo, não é um prejuízo grande, dá para você manter um bom nível fazendo treinamento indoor, mas isso não é, infelizmente, essa capacidade de treinar bem indoor não é privilégio para poucos. A maioria É, tem dificuldade, a maioria fica no 1 hora e meia no máximo, já está sofrendo. é, E aí fica a é. dúvida, né? Tipo, para esse pessoal que tem dificuldade de treinar volume, será que é interessante trabalhar um pouco mais de intensidade? Será que. E aí é uma resposta que é difícil de dar, porque não é muito individual. Né? Você tem que ver o tanto que a pessoa consegue treinar. Se essa pessoa consegue evoluir, é muito comum também. Ciclistas eles têm dificuldade nos primeiros dias, treinamento indoor, mas depois desenvolvem bem. E aí, se for esse o caso, beleza, é um ponto positivo. Mesmo que você diminuir um pouco o volume, não vai fazer um treino de 3 horas, vai fazer de 2 horas, mas mais vezes na semana, você consegue fazer um treino de base bem feito. Agora, para quem não É. consegue, é complicado. Aí talvez valha Eu, até a eu, pena eu voltar vou, um vou pouco até para a dar. intensidade. Vou segurar o assunto um pouco aqui no rolo, né? Existe hoje plataformas digitais que você pode te ajudar a fazer um treinamento no rolo. Essas plataformas hoje, ela é um videogame, né? Que o joystick acaba sendo você e sua bicicleta, né? A plataforma Swift, por exemplo. Ela é um aplicativo que você vai colocar no celular ou vai acessar pelo notebook e ele vai ler aquilo que é Bluetooth, né? Então ele pode ler o Garmin, ele pode ler o medidor de potência e você fazer um treinamento ali com mais pessoas, porém dentro do computador ou do próprio celular. Isso é muito legal e ajuda muito, ajuda Ajuda muito. bastante. Então, eu, É, eu acho que complementando aí a sua dica, as pessoas que conseguirem fazer isso, eu acredito que vão conseguir ajudar, né, a mente a fazer o treino e muitas das vezes pode ser um treino até coletivo, né, Thiago? Você pode marcar, isso. fazer uma Eu, sala. ti- eu tive um relato de um ciclista de Angra, um triatleta de Angra agora, que ele falou, final de semana tá todo final de semana tá tendo competição online aqui, né? Então, Triatlos olímpicos online. Às vezes, falo sempre assim, às vezes nesse ponto é mais importante você estar motivado para treinar, mesmo que o treino não seja perfeito, mesmo que, será que é interessante fazer um simulado de competição online todo final de semana? Não é, mas é melhor ele fazer esse treino do que ele treinar 40 minutos leve, ou mesmo que seja intenso. Então, a gente tem que sempre colocar na balança o que é mais interessante, a qualidade ou simplesmente conseguir rodar, conseguir manter motivado. Nesse caso, eu acho legal, acho interessante fazer esses treinos em grupos. Aí. Então, passo algumas orientações para poder não passar muito do ponto, mas normalmente para treino indoor funciona muito bem. Inclusive, para quem usa os rolos Smart, os que linkam com o computador, ele simula o relevo, simula tudo, né? Então dá para é dá interessante. para ficar bem É bem divertido o interessante, negócio. né? Eu tenho um amigo aqui, na cidade nós temos um duatleta, Thales Medeiros, medalhista mundial já algumas vezes. E quem quiser depois seguir o perfil dele para poder dar dicas lá de como usar o Swift, @Thales Medeiros. Então vocês encontram lá. Depois eu deixo um link aqui também para o pessoal encontrar. Que eu acredito que é uma saída. Uma saída porque tem pessoas que realmente não vão conseguir, né? Elas vão usar uma plataforma dessa, vai ajudar, tirar a monotonia do treino do rolo, porque eu te falo, eu teria muita dificuldade de andar num rolo, principalmente no fixo. No de equilíbrio, ainda você tem uma diversãozinha ali, você brinca com a bicicleta, você interage, você faz alguma coisa a mais, mas a plataforma pode ajudar e ajudar bem a manter o É, condicionamento nesse momento, né? isso, Ô, e você Thiago, pega.
um negócio legal do Zwift é que além dessa questão de poder, você não precisa fazer os treinos em grupos, mas você tem lugares variados que são copiados de fora. Eu falo que às vezes o Tata até me engana. Eu falo, pô, o cara viajou com alunos, nem me falou, né? Aí ele fez um treino no Zwift, nos É. dados que eu vejo aqui dele aqui no computador, tá que ele pedalou em Londres. E acumula no Ficou Strava, né? demais. É legal, é legal. E vai com certeza ajudar. Ô, Thiago, então o que, que a pessoa deve fazer agora? Vamos supor, né? Eu tenho assessoria, tem algumas pessoas que estão assistindo que têm assessoria para poder treinar e tem outras pessoas que não têm assessoria. A sua dica é, agora, neste primeiro mês, esse mês inteiro de maio, a pessoa rodar mais volume, sem grandes estímulos? É isso? Isso. Se a pessoa pode rodar, acho que a maioria, e a maioria das pessoas estão podendo rodar sem maiores problemas. E até assim, até tem alguns atletas que eu oriento que têm um pouco de receio de sair para treinar, coisa e tal. Se eles não morarem em grandes centros, eu acredito que não tenha muito risco de Sim. eles saírem. O risco é mais se ele cair, tiver um acidente, tiver que ir para o hospital, coisa e tal. Mas, de modo geral, não tem tantos riscos. Então, se ele tem essa liberdade de sair, voltar um pouquinho mais para o volume, desenvolver uma base aeróbica bem sólida, né? Sem esquecer das outras capacidades, que assim, a base a gente faz um volume maior, mas também trabalha um pouquinho de velocidade, fazer uma manutenção das outras capacidades. É, Pelo menos por um mês. Essas capacidades, talvez ali, um treino na semana de um pouco mais de cadência elevada, um treino na semana com um estímulo mais curto para força, alguma coisa nesse sentido? Isso. Sempre olhando as cargas, né? Lembrando que assim, a carga de treino ela é a mistura do volume e da intensidade. Então, se você aumentar o volume e aumentar a intensidade, você aumenta muito a carga de treino. Então, se aumentar o volume, você acaba tendo que baixar a intensidade para manter uma carga. Então, a tendência do treino de base é a gente vir subindo as cargas, um pouco nas custas do volume, aí depois a gente vai tirando o volume e aumentando a intensidade. Então, as cargas vão até subindo, só que aí, na segunda metade, né, no mês que vem, vamos dizer assim, aí um pouco as custas de fato da intensidade. E aí a gente entra no período de treino específico, que assim, a gente vai trabalhar as capacidades que vão fazer diferença para o atleta. Então, o que vai fazer o cara ganhar a prova, o que vai fazer o cara subir a pontuação no Strava, que também muitos atletas estão visando mais isso do que as competições. Completar a prova, né, Thiago? Tem a pessoa que treina para completar a prova, né? Está completando Justamente. agora. Então, Eu sempre falo, né? A diferença do treino entre dose e veneno, ela é bem perto, né? Porque igual eu comentei isso com você, comento com meus amigos, vou completar 8 anos com você, mas eu tenho em torno de 10 anos que eu voltei a pedalar e 9 anos que eu tenho alguém me assessorando. Eu tenho já uma certa experiência, né, para poder treinar, mas eu não consigo controlar, eu não sou formado em educação física, eu não consigo controlar a dose, né? Eu posso até saber mais ou menos o que eu tenho que fazer, mas a dose do veneno, a dose do remédio pode virar veneno, né, facilmente para a então, gente. esse controle de carga, ele é até um negócio que, assim, demora às vezes anos para a gente acertar as cargas para aquele atleta. E principalmente se o atleta tiver o objetivo de alta performance, a linha entre treinar demais e treinar de menos é muito fina, assim, né? Se você passar do ponto, tem até um amigo e professor universitário que fala assim, se você é treinador e nunca quebrou um atleta, você não é treinador bom, porque você nunca chegou ao ponto de arriscar o suficiente para chegar no limite daquele atleta. Então, quando o atleta de alta performance, o risco dele, assim, se você não correr risco de vez em quando, talvez você pode estar andando aquém da performance ótima dele. Então, observar esses pontos talvez leva anos, né, para chegar nessa linha. Não tem uma receita de bolo. Só para ilustrar tudo que você falou aí, assim, ilustrar fácil, é fácil da gente assistir atletas nas vésperas dos Jogos Olímpicos, do Campeonato Mundial, o cara ter lesão, porque está esticando, né? Esticando o fio para o cara estar na prova, alvo no dia,
X na melhor condição possível. Né? É. Então, E um erro maior do que o cara ter lesão uma semana antes da prova é o cara ter melhor performance 2 semanas depois. É depois da sinal que, prova. Que que também acontece muito. que já teve quebras de recordes mundiais pós-Olimpíadas. Pós-Olimpíadas, que é um erro grave, treinamento. Então, assim, Acertar a mão nisso aí. acertar esse alvo aqui realmente eu até repito, né? Nós dois estamos juntos há muito tempo e eu amadureci isso na minha cabeça, porque quanto mais você me conhece, né, só para reforçar, mais fácil da gente acertar as coisas. Eu sou gestor de umas 50 pessoas e você imagina, quando eu tenho que trocar um funcionário, é muito mais fácil eu tentar acertar com aquele funcionário para continuar com aquele funcionário do que pegar um funcionário novo, colocar na equipe para a equipe adequar ele ao cenário. Então, saber as capacidades dele, o que ele faz bem, o que ele não faz. Muito mais fácil a gente corrigir, né, e acertar do que, né, só para ilustrar o que a gente estava falando. Hoje, com esses controles de carga, a gente tem as vantagens, né, de ser muito bem monitorado os treinos. Né? A gente fala, às vezes, compara às vezes com performance de atleta que bate recorde, coisa e tal, que é normalmente isso do atletismo. Assim, eu acho mais fácil o treinamento de atletismo porque ele é mais puro, né? Tipo, o cara que faz 100 metros rasos, ele é velocista puro. O cara que faz salto é potência pura. O cara que faz maratona é resistência pura. O atleta do mountain bike, ele é um pouco de resistência, um pouco de potência, um pouco de força, um pouco de tudo. De estrada, então é mais complicado um pouquinho. Só que a gente tem a vantagem. Né? Antigamente, o que eu usava para poder salvar um treino? Porta cereal. Demorava 5 minutos para carregar um treino. Não, eu achei isso aqui agora. Um segundo depois está tudo online já. Eu tô morrendo de rir aqui porque você falando isso, né? E ainda mais o ciclismo, entre aspas, é uma adaptação do corpo humano, né? Porque talvez a gente foi feito para correr. A gente vê uma Avancini da vida ganhando provas curtas, ganhando provas de dias, provas de cross-country, sendo campeão mundial na maratona, que quebra muita coisa, né? Pega assim, quebra muita coisa de teoria e ele coloca na prática essas coisas para poder acontecer. Mas vamos voltar e continuar no nosso assunto aqui, Thiago. Eu tenho visto, né? Eu tenho muita amizade aí no meio, graças a Deus, tenho muitos amigos. Eu tenho escutado, a turma tá correndo todo final de semana aí, pelos cantos da vida aí, fazendo treinos premiados, né? Eu tenho amigos aqui na cidade que estão treinando, intervalando 3 vezes por semana, parece que a corrida aí daqui 15 dias. Qual que é o risco dessa pessoa, né, que tem objetivo competitivo, tem objetivo de subir num pódio no Campeonato Brasileiro, tem objetivo de subir num pódio numa Copa Internacional, numa Maratona Internacional? O que o cara está fazendo agora? O que assim, só para eu realmente entender o que ele está fazendo de benefício para ele agora e de malefício para ele no futuro. Isso. Na teoria do treinamento, o pessoal começou a perceber que a gente normalmente sobe como se fosse uma escada, né? A gente vai subindo. E se a gente continuar, na verdade chega um ponto que a gente tem um platô, a gente não consegue subir mais, não consegue evoluir mais. E se você tirar o pé um pouquinho, regredir um pouquinho, voltar para a base aeróbica, descansar um pouquinho, você acaba tendo uma reserva maior para aí sim continuar subindo. Sem essas estratégias, você consegue ter performance. Só que a performance ela tende a evoluir mais lentamente, ou às vezes nem evoluir. Então, assim, se você está treinando muito forte agora, pode ser que você chegue nesse patamar que muitas vezes é mais baixo se você fizer essa priorização correta, mais rápido, você vai estar mais forte agora, mas vai chegar mais fraco na hora que você precisa estar mais forte. Aí quando chegar a prova, talvez você possa não estar na sua performance máxima. E tem a questão ainda do risco de você chegar, extrapolar, né? Ficar com cargas muito elevadas por muito tempo, entrar numa situação de overreaching, né? Tipo, você vai super treinar
e aumenta a chance de ter lesão, aumenta a chance de ter infecções, né, relacionadas à baixa de imunidade, que está intrinsecamente relacionada a treinamento de alta intensidade e alto volume. Então você tem esses problemas, né? Aparentemente, se a gente tiver uma boa base aeróbica, a gente acaba tendo uma capacidade de treinar mais, a gente consegue treinar mais, se recuperar mais rápido. Por mais que, sim, apesar do mountain bike ser uma modalidade que é basicamente aeróbica, ainda o que faz você ganhar a prova são as outras capacidades. É a capacidade de tolerar mais ações metabólicas, a capacidade de gerar mais potência, né? E acaba que o aeróbio sendo uma capacidade mais básica. Então, você voltar um pouquinho para a base agora vai garantir que você consiga apertar o passo mais para frente e chegar nas provas, aí sim, quando você está mais bem preparado, próximo dos seus picos de treinamento. Eu estou falando isso porque a gente vive numa rotina, né? Eu voltei a competir tem 10 anos e gera ansiedade, né? A gente tem ansiedade para competir. Se a gente não gostasse de competir, né, a gente não ficaria tanto tempo competindo. É bom te fazer esse tipo de pergunta para que quem esteja escutando entenda que tem que ter um pouco de paciência, né? Se preservar um pouco, que só vai. Eu acredito que a pessoa vai ter vantagem e vai ter tempo, né? Ela vai ter tempo. Hoje eu tenho maturidade, tranquilidade para poder falar e estou tranquilo, né? A gente tem conversado, eu estou tranquilo, treinando tranquilo, sem apertar, sem fazer, né? Eu escuto que vão treinar um treino forte ali, vai lá, né? Isso não é para mim agora, não. Né? No momento que for agora, nós vamos treinar um pouco mais forte, porque não é o momento. E ainda mais, né? E ainda mais, com o acúmulo que pode ter agosto, setembro, outubro, novembro, a gente tem que saber usar bem essa dose, porque dependendo do objetivo que cada um vai ter para essas provas, que vão ter ainda, acredito eu, teremos as provas, você vai ter que escolher uma meia dúzia provas altas. Você falou uma coisa até interessante. Vou até só citar uma dificuldade que o pessoal tem, de fato, com o planejamento, né, a longo prazo. Né? Tem até o pessoal da filosofia, né, não lembro como é que chama, acho que é Bauman, não sei, fala que é a modernidade líquida, né, que o pessoal se esforça tanto para poder fazer tudo ao mesmo tempo que não consegue fazer planos a longo prazo. Né? O treinamento é um plano a longo prazo. A gente está falando de um ano, mas é mais do que isso. Então, entra na questão de que eu tenho alguns que dizem, não, acho que não vai ter prova esse ano, vou parar de treinar. Na verdade, não é assim. Você não treina só para as provas. Você treina para evoluir. Mesmo que as provas não venham, você ainda pode seguir aquela escada. Se você parar de treinar, você vai descer a escada. Então, vale a pena você manter um bom nível, mesmo que corra algum risco de não ter a prova mais no futuro, coisa e tal, e tenha só no ano que vem, você vai estar no nível mais alto. Se você voltar, você vai estar no nível mais baixo. Então, é importante também o pessoal manter motivado, independente das incertezas do futuro, aí, manter uma boa qualidade nos treinos. Tiagão, agora nós falamos de pessoas que realmente podem, né? Pessoas que estão até extrapolando. E a pessoa que não pode, vamos supor que em junho, julho, a pessoa tem a possibilidade de voltar à vida ao normal, voltar a treinar, voltar à rotina normal, e as competições começam em agosto. Então ele vai botar a bicicleta na rua e vai voltar a treinar. Diferente da minha preparação, que muito possivelmente, acredito eu, que vou continuar treinando até agosto, normalmente, porque eu estou no interior. Se eu passar 500 metros, eu entro no mato ali e saio para a trilha, e nenhum coronavírus policial, quem for, vou ter contato, né? É diferente. Essa pessoa, primeira coisa, eu acho injusto, né? Mas a gente é amador, né? A gente não é profissional, porque o profissional vai dar o jeito. Mas vamos falar o amador.
ele deve separar a prova-alvo um pouco mais para frente, ele deve, nas provas iniciais ali em agosto, olha, não vou ter condições de estar bem, vou ter dificuldade para completar a prova, vai ser um período que eu não vou estar bem preparado, eu priorizo setembro? Qual é a sua opinião? Ó, essa é uma boa questão. E tem, acho que tem uma informação até importante que serve muito para treinador aqui, né? Eu falo que o treinador está acostumado a pegar o ambiente perfeito, baseado nos ciclos olímpicos, que as provas não acontecem na data certa, que não tem prova que encavala na outra, e que não tem patrocinador que quer que vá em tal prova. Acho assim, em primeiro lugar, você deve definir as provas que você acha importante, independente de quais são as datas. Essas provas que são importantes, independente da data, é importante fazer ela. Aí depois você vê se tem alguma coisa que priorize. E aí você vai treinar para aquelas provas. Então, eu quero fazer, vamos supor que o brasileiro vai ser final de agosto. E eu não consegui treinar, não consegui fazer uma base antes porque eu não consegui treinar no rolo. E voltei em julho, em junho, que seja a conseguir fazer treinos mais volumosos. Você achata o planejamento. Você vai fazer uma base mais curta, fazer o específico mais curto e aí chegar na prova o melhor possível que você pode estar. É o ideal? Você teve o tempo ideal? Não teve, mas paciência. Você vai ter que trabalhar com o que você tem na mão, o melhor que você pode fazer, focando nesse. Agora, às vezes eu penso, não, então não vamos correr o brasileiro esse ano porque você não vai estar tão bom. Eu não acho essa lógica. Pode até ter alguém que acha, mas eu não acho que você pular essa prova, você deixar de fazer uma prova importante, só porque talvez você possa não estar 100% naquele dia. Se vira para se organizar. Dá um jeito de organizar para aquelas provas. Eu vou aproveitar aqui o Léo Matos, oficial, ele falou aqui de relação peso está fora do limite para chegar ao nível competitivo. Pegando um gancho no que você está falando, a pessoa ficar um tempo sem treinos volumosos, corre o risco de aumentar um pouquinho o peso. Eu acredito que corre esse risco também, né? Vai depender muito da disciplina da pessoa, que está mais reservada em casa, de comer um pouco menos, que acaba tendo mais tempo para comer, mais ansiedade para comer, acaba saindo um pouco fora do peso, apesar de ser atleta, treinar no rolo e etc e tal. Ela vai ter uma preparação mais curta, e nesse período, se ela tiver uma preparação ok, né, dentro daquilo, e tiver no peso que realmente ela tem costume de competir, você acredita que ela consegue ter uma boa performance, né? E se ela não tiver no peso? Assim, eu falo sempre que o controle de peso, ele nunca vem próximo de prova. Eu até acho muito estranho quando o pessoal da luta, né? Na luta tem algumas coisas diferentes, mas acho muito prejudicial para a performance você querer perder peso na semana de prova. Semana de prova, semana de fartura, você tem que se alimentar bem, ter todos os nutrientes à vontade, vamos dizer assim. Para que não corra risco de você estar competindo com nutrição abaixo do seu máximo. Né? O pessoal fala até que normalmente você tem que super compensar, né? Você tem que. Eu não sou nutricionista, não sei tanto qual que é o volume disso aí, mas eles falam que você tem que ter 110% da sua capacidade de armazenar glicogênio muscular preenchida. Então, se ele chegou na prova e está fora do peso, paciência, faz a prova fora do peso. Agora, a base, eu acho que a base normalmente está longe das provas. Então, não é hora de ficar desesperado para reduzir peso. Mas durante o período de preparação, durante o período específico, né, de preparação, normalmente 1 mês, 2 meses antes da prova, é a hora que você de reduzir peso, a hora que você chegar no peso ideal, se esforçar e também não é uma hora, aí já seria na base. Né? O negócio é um pouco complexo. Perder muito peso é na base. Perder um pouco, acho que seria período pré-competitivo. Pré-competitivo, na verdade, não. Período preparatório, período específico de treinamento. Depois eu vou tocar. Na hora dos testes aí, eu toco no assunto peso de novo, porque eu fiz um teste 2 quilos mais pesado, depois 2 quilos, menos 2 quilos, né? E a gente volta no assunto peso de novo.
e só exemplificando, eu tenho estatura baixa, então hoje eu não tenho dificuldade nenhuma com peso. Peso 58 quilos, mas 2 quilos para mim faz muita diferença em percentual. Quanto menos peso você tem, mais ele vai, mais um quilo vai ser importante. É isso. Mas a gente volta nesse assunto mais para frente. Ô, Thiago, com relação a essa preparação para agosto, eu acho que está bem claro para todo mundo que escutou aqui. Período agora, os primeiros meses, volume, dá alguns estímulos durante esse volume, né? Dentro de velocidade, mas também um pouco de força, né, Thiago? E a partir dos 2 meses seguintes, aí fazer um trabalho realmente. Até esse ponto da força é um problema, porque assim, as academias estão fechadas, né? Tipo, então, assim, quem tem personal, alguma coisa, conversa com eles, pede uma orientação para fazer alguns treinos indoor, comprar alguns equipamentos que dá para você fazer em casa, né? Tipo, dá para fazer muita coisa, mesmo com pouco equipamento. Não, eu acredito que hoje, pelo tanta coisa que a gente está vendo na internet de pessoa fazendo atividade física, é lógico que orientada, né? Tá mais fácil a gente fazer uma musculação dentro de casa do que andar 2, 3 horas no rolo. Então, eu acho até mais fácil complementar um treinamento com uma musculação dentro de casa do que ter que andar mais 1, 2 horas no rolo aí para tudo. Só uma dica para o pessoal que tem muita dificuldade de fazer treinos mais longos no rolo, né? Eu falo que, assim, uma das dificuldades é que você normalmente não para de pedalar, você sempre está pedalando. Tirando alguns rolos Smart, eles têm motor inercial, não é só a roda inercial, né? Eles têm um motor que pedala, que gira a favor, né, quando você está na descida. Então, uma forma de você tentar aumentar além das estratégias de pôr filme, um monte de coisa aí para motivar, música e tudo mais, mas dá algumas paradas, tipo, pedala meia hora e para por 2 minutos, desce do rolo, toma água, volta. Tende a ser mais fácil você permanecer por mais tempo, fazer treinos mais longos. Né? E diferente do que o pessoal fala assim, quando faz treino em rolo, eu preciso diminuir X% do volume, preciso diminuir X% da potência. Eu nunca vi informação disso em lugar nenhum. E mecanicamente pensando, não tem essas informações. O que acontece é que é mais chato. Se você fazer treino indoor, normalmente é mais chato que você fazer treino outdoor. Então, 1 hora indoor vai parecer que é muito mais cansativo do que 1 hora outdoor. Eu só tomaria cuidado quando se usa a frequência cardíaca para medir a intensidade. A tendência da frequência cardíaca é ficar um pouco menor no treinamento indoor. Eu, quando falo para o pessoal fazer indoor, e vai fazer treinos volumosos indoor, muitos treinos indoor, eu falo, diminui por volta de 3 a 5% da potência, da frequência cardíaca indicada, porque normalmente o treino indoor ele é menos motivante. Então, você está menos excitado, vamos dizer assim, nem a frequência cardíaca é sensível a isso. Então, a tendência é diminuir um pouquinho. Infelizmente, esse valor que eu falei, ele não é preciso. Tem ciclistas que vão interferir mais, ciclistas que vão interferir menos, ciclistas que nem vão interferir, porque eles estão tão motivados que qualquer lugar que treinar vai acabar valendo bem. Na potência, eu já falo, potência é aquela potência lá. Potência, mecânica e pronto, né? Ainda mais se a bike for a mesma. Talvez a potência tenha alguns problemas de calibragem, talvez possa dar variação com relação a calibrar, então se trocar de bike, fica sempre esperto. Mas se a bike for a mesma, a tendência é você manter a mesma potência. Quem usa stages talvez dê uma diferencinha. O stages, como ele calcula um lado, mede um lado e calcula o outro, ele tende a dar um valor um pouco mais real no rolo do que fora. Então aqueles picos de potência acabam sumindo, aí a potência média no final acaba ficando mais baixa quando faz o treinamento indoor. Mas a potência instantânea acaba ficando bem parecida. Então, só os cuidados aí para quem gosta de fazer indoor. Ok. Bota agora, Thiago, 3 horinhas para assistir lá e pau na máquina. Eu acho que ficou bem ilustrado aí, dá para a turma entender o que eles devem fazer. E tem pessoas que vão ter uma assessoria, tem pessoas que não vão ter assessoria.
para poder chegar em agosto e estar apto para competir, completar a prova, participar de desafios aí. Então, tenta montar a estratégia baseado nisso. E quem definir ter um treinador, depois eu deixo aí os dados do Thiago, nos próximos stories aí, depois da live, para a pessoa que queira ter o contato e ter essa ajuda. Eu acho bem válida. Eu até comento isso no meu blog, quando eu escrevo alguma coisa que fala sobre treinamento, eu sempre falo, a pessoa, no princípio, eu acho que deve quebrar um pouquinho de cabeça, andar um pouco sozinho, mas depois a gente precisa, para evoluir, de um treinador. E até porque esses tempos, né, o tamanho da base, o tamanho do pré-competitivo, tudo varia, não tem uma receita de bolo que você vai fazer e vai ter resultado bom. A resposta ao treinamento é individual, então você tem que observar alguns valores, alguns dados de testes e tal, para poder definir, não, tá, isso aqui tá bom, então a gente vai passar para a próxima fase. Ou não, tá ruim, tem que voltar, tem que treinar mais volume, tem que treinar mais potência, por aí vai. Então, isso é variável, não é constante. Então, sempre a gente tem que acertar isso aí e definir para garantir o melhor desempenho possível. Eu acho que responde o que o Samuel acabou de perguntar aqui, se um treinamento para um atleta dá certo de treinar dois juntos no mesmo treino, como é individual, acredito que você acabou de falar isso, a necessidade individual, né? Então, cada um talvez vai ter uma necessidade, né, naquele período